Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula. Olha o sol passando aí de física com vocês. E a nossa aula já é a aula de número 8 da nossa primeira unidade do curso de física do primeiro ano. E aí, pessoal, até aqui nós já vimos o quê? Sobre velocidade, de uma maneira assim mais superficial. Nós já vimos aí sobre alguns conceitos, não é verdade? De espaço, de tempo. Nós vimos também um pouco de gráficos já, unidades de medida, transformação, não é isso? E nós vamos continuar viajando aí no mundo do movimento, pessoal, que é a mecânica. Lembrando que nós estamos estudando o quê dentro da mecânica? Cinemática, o estudo do movimento sem se preocupar com a causa. Então, olha só, vamos lá começar. A gente já vai para o nosso movimento uniforme, ó, parte 5. É parte que não acaba mais, né, pessoal? Então, parte 5 do movimento uniforme, nós vamos ver sobre velocidade média. Lembra que eu falei um pouquinho de velocidade média para vocês? Né, da unidade lá de quilômetros por hora, metros por segundo. Nessa aula nós vamos aprofundar mais a respeito de velocidade e também vamos ver aí a determinação gráfica da distância percorrida. Então, nessa aula a gente vai aprofundar o gráfico também da distância, ok? E também nós vamos aprofundar o gráfico da velocidade média, tá? Dentro aí do movimento uniforme, tá certo? Bom, pessoal, olha só, vendo essa pergunta aqui, olha os quadradinhos aí, né? Olha só a pergunta. O que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 km por hora? Vamos pensar? Lembra que nós vimos em aula passadas? 80 km por hora. Ou seja, 80 quilômetros a cada hora passada aí no seu relógio. Então, pessoal, isso é alguma medida fiel? Não, é desse jeito, pronto? Não, pessoal, isso é uma média. Por exemplo, se eu tenho que percorrer um espaço de 80 quilômetros e eu tenho 1 hora para poder fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Percorrer 80 quilômetros nessa hora. Então, eu posso falar que a minha média foi de 80 km por hora. Eu usei 1 hora para percorrer 80 quilômetros. Então, eu fiz com essa média de velocidade. É a mesma coisa quando você fala, eu quero ir de uma cidade para outra. Essa cidade aí fica distante, por exemplo, 120 quilômetros, certo? Eu vou na manha aqui, vou dirigindo devagarinho e tal, vou ali. Fiz os 120 quilômetros em 2 horas. Pergunta, qual foi a distância, pessoal, que eu percorri? Beleza, 120. Quanto tempo? 2 horas. Qual foi a velocidade média que eu tive que desempenhar lá no meu carro, né, que eu estava, para poder fazer esse espaço em 2 horas? Bom, não é quilômetros por hora? Se eu pegar 120 quilômetros e dividir para 2 horas, eu tenho o quê? 60 quilômetros por hora. Ou seja, para eu percorrer 120 quilômetros em 2 horas, eu tenho que fazer no mínimo aí uma média de 60 quilômetros percorridos a cada hora passada no relógio. Fechado? Então, significa o quê? Isso, 80 km por hora, significa que em 1 hora eu fiz uma média aí de 80 quilômetros percorridos, tá certo? Fechadinho? Ok? E o conceito disso, pessoal, dá-se como velocidade média, tá certo? Ou seja, é uma média. Por que a gente fala assim que é uma média? Imagine você viajando, né? Ou você pedalando na rua, ou você simplesmente andando. A gente sabe, pessoal, que o solo, ele não é perfeitamente uniforme, tá? Tem as subidas que você vai mais devagar, tem as descidas que você consegue ir mais rápido, tem os buracos que você diminui, não é verdade? Tem as lombadas, certo? Então, o que vai acontecer? A média de velocidade é o seguinte, eu vou somar todo o espaço que eu percorri e vou dividir para todo o tempo que eu fiz o quê? Percorri esse espaço, não levando em consideração os empecilhos, né, pessoal? Os obstáculos. Então, eu vou ter uma média de velocidade, tá certo? Então, a velocidade média de um corpo não é dada pela média aritmética
das velocidades atingidas durante o percurso. Mas, ela significa o valor correspondente à velocidade que é constante, necessária aí para percorrer o percurso num determinado intervalo de tempo. Como assim média aritmética? Vamos lá da matemática, com os professores lá, Luci e Maurício. O que é a média aritmética? Eu pego dois valores e eu divido pela quantidade daqueles valores, certo? Então, eu tenho lá 120 e 120. Eu vou pegar, qual é a média? Vou pegar 120, vou somar com 120 e vou dividir por 2, né? Que são dois números, tá? Gente, a velocidade média não é isso. A velocidade média eu tenho que pegar o espaço total que eu percorri e dividir pelo tempo em que eu fiz, certo? Em que durou para você percorrer esse espaço. Então, são conceitos o quê? Diferentes, tá certo? Aí você vai me perguntar, tá, professora, parece meio óbvio isso daí, mas no que isso daí pode interferir? Bom, aí você vai pensar o seguinte, e se eu tivesse, da mesma maneira que eu falei, 120, 120 e eu dividi por 2, eu tivesse duas velocidades e quisesse saber a velocidade média? Eu vou dividir por 2, gente, na física? Não! Se eu tenho lá que percorrer, por exemplo, 120 quilômetros e eu fiz o primeiro trecho, por exemplo, com 60 quilômetros e o segundo trecho a 80 quilômetros, a média, gente, não é 80 mais 60 dividido por 2, não, tá? A média vai ser o quê? Sempre o espaço total dividido pelo tempo total. Logo, você teria que achar o tempo do primeiro percurso, mais o tempo do segundo percurso, e o valor da distância total você ia dividir pelo tempo total. Aí sim você teria a velocidade média. É por isso que eu coloquei aqui. Não é a média aritmética, ou seja, não é simplesmente pegar as velocidades, somar e dividir pela quantidade de velocidades. Não, é você fazer o quê? Sempre o espaço total dividido para o tempo total, e para isso você tem que achar o tempo, aí depois você consegue achar a velocidade média. Entenderam a diferença? Ok? Bom, vamos continuar aí, tá, pessoal? Então tem até um desenhozinho bonitinho de uma tartaruga, né? Professora, essa tartaruga está muito rápida, né? Tá meio rápida, né, gente? Tartaruga anda mais lento, não é? Mas aqui é só para dizer o seguinte, ó. Em 0 segundo, ela saiu da origem, 0 centímetros, certo? Em 1 segundo, 10 centímetros. 2 segundos, 20 centímetros. 3 segundos, 30 centímetros. 4 segundos, 40 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, qual é a velocidade média desta tartaruguinha? Bom, tu vai ver aqui. Opa, se com 0 segundo eu tô com 0, com 1 segundo passou 10, com mais 1 segundo passou mais 10, com mais 1 segundo passou mais 10, e assim vai. Isso significa o quê? Que a velocidade dela é 10 centímetros por segundo, certo? E isso é o quê? Se eu for pegar qualquer pedacinho desse daqui e dividir, por exemplo, aqui, ó, 10 por 1, 10. 20 por 2, 10. 30 por 3, 10. 40 por 4, 10. Ou seja, ela é uma velocidade constante. Significa que a cada segundo ela está percorrendo 10 centímetros. Logo, a velocidade dela é 10 centímetros por segundo. Fechado, pessoal? Isso é o quê? Movimento uniforme, tá, jovens? Aonde a velocidade ela é constante. Belezinha? Bom, como é que eu faço a definição? Eu tinha até colocado essa formulazinha para a gente calcular a velocidade, né, em aulas passadas aí, tá? Ó, outro exemplo aqui, vou colocar para vocês. Se uma moto em uma viagem percorre uma distância aí de 560 quilômetros em 8 horas, ó, vamos lá, a moto tá lá, o piloto, né, pilotando a moto, ele viajou 560 quilômetros e ele fez isso em 8 horas. Pergunta, você e provavelmente muitas outras pessoas diriam, a moto desenvolveu uma média de 70 quilômetros por hora. Por quê, pessoal? Exatamente, eu vou pegar a distância que foi percorrida pela moto, dividido pelo tempo que foi gasto para fazer essa distância, certo? E isso se chama o quê? Velocidade.
que nós tínhamos feito lá na aula 6. Lembra que eu falei o significado da unidade para vocês, quilômetros por hora, certo? Aqui a gente está aprofundando isso, ok? Então, a velocidade média. Aqui vocês estão vendo que ele não falou no texto, mas tinha quebra-mola, tinha buraco, tinha ladeira. Não, ele falou o quê? Que eu tenho uma distância que foi feita no intervalo de tempo, certo? Então, a média dessa velocidade é o quê? Para ele conseguir fazer 560 quilômetros num tempo de 8 horas, eu tive que percorrer pelo menos 70 quilômetros a cada hora passada aí no meu relógio. Fechado? E isso, por isso que é chamado de velocidade o quê? Média. É uma média de velocidade que eu tenho que desempenhar, que eu tenho que fazer para conseguir percorrer uma determinada distância num tempo específico. Pessoal, a perguntinha. Aonde é que eu consigo olhar, por exemplo, o tempo do meu percurso? Sabe onde é que é? Lá no aplicativo do Google Maps, no seu celular. Se você coloca o seu ponto de partida onde você está e você coloca qualquer endereço ou qualquer cidade, certo? Ele vai dar o quê? Um tempo de percurso. E isso, pessoal, é feito justamente porque quando se foi fazer o aplicativo, né? Se foi fazer a calibragem desse aplicativo, o pessoal que andou com o carro da Google nas ruas, né? Ou até aqueles satélites, eles fizeram o quê? Justamente, bom, a gente sem trânsito, o carro lá da Google percorreu essa distância, por exemplo, em 8 horas. Então, ele usou isso como referência, aí dentro do seu aplicativo, ele te dá um tempo que se você conseguir fazer, você vai ter que fazer com uma certa velocidade para você conseguir chegar ao destino, tá certo? Então, lá no aplicativo do Google Maps, você vê muito isso de quanto tempo você vai gastar para fazer determinado percurso, tá certo? Belezinha? Ó, vou colocar aqui, velocidade média. Ó o carrinho bonitinho, né? Eu acho que é o carrinho da Penélope Charmosa, né, gente? Na Corrida Maluca. Não sei se a referência tá muito antiga para vocês, mas eu assistia, né? Corrida Maluca, tá? Então tá aí, pessoal, o circuitozinho da Corrida Maluca. Eu vou começar a alguns valores aqui. Estão vendo os valores subindo em cascatinha? Que bonitinho, ó minha mão acompanhando aí, que legal, ó. Terminou, né, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Tá vendo? 560 quilômetros. Se eu fiz com uma velocidade média de 70 km por hora, significa o quê? Que a cada 70 quilômetros eu gastei em média 1 hora para percorrer aqueles 70 quilômetros. Professora, e no caso, por exemplo, se eu parar? Eu parei, fiquei lá meia hora parado. Aí você vai ter que compensar no próximo trecho. Imagine que você tem, eu tenho que percorrer 560 quilômetros e eu tenho 7 horas para fazer isso daí. Se você consegue desenvolver uma média de 70 quilômetros a cada hora passada no seu relógio, ok. Mas pode acontecer de você parar, por exemplo, e ficar, em vez de fazer uma parada de 15 minutos, você fez de 30. Aí você vai ter que aumentar um pouco a velocidade no próximo trecho para que você consiga cumprir o combinado, tá certo? Lembra que a gente falou, quanto maior a velocidade, maior é a distância que você consegue percorrer, tá certo? Mas é claro, né, gente, que tem que respeitar os limites de velocidade, não é? Não é porque você ficou parado num trecho que você vai compensar no outro trecho, né, pisando no acelerador, não, tá? Tem que respeitar. Aqui, fisicamente, se eu tenho que fazer essa média e eu parei, eu vou ter que dar uma aumentada na velocidade. Belezinha? Fechado? Observe, pessoal, que durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações, que foi aquilo que eu falei para vocês. No exemplo, seu valor pode ter sido, às vezes, maior, outras vezes menor que 70. Acontece? Claro, né, gente? Como eu falei, buraco, lombada, redutor de velocidade, né, que são os sinais, não é isso? Os radares. Os sinais quando você passa, por exemplo, por trecho dentro de cidade, que você tem que, né, respeitar os semáforos, ok? Entretanto, jovens, se a velocidade fosse mantida
durante todo o percurso, igual a 70 km por hora, o carro teria percorrido aquela mesma distância o tempo todo. Imagine que fosse um retão liso sem nada. Aí daria para ele manter uma velocidade constante, ou seja, 70 km de distância a cada hora passada no relógio. Belezinha? Fechado? Bom, olha só. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos na tela, pessoal, para que vocês consigam observar. Pronto, esse exemplo melhor aqui. Olha, isso aí é uma imagem, né? Eu quero imagem, né, gente? Aqui é uma imagem do aplicativo que eu estava falando para vocês, o Google Maps. E tá escrito, jovens, o seguinte, ó. Rolando a marcha lenta, saiu de Cacoal, com seu destino final em Presidente Médici, RO. Quem estava rolando essa marcha? Gente, uma pessoa, um motorista de ônibus, não sei, né? Fica aí o mistério, né, gente? R$2 é uma pessoa misteriosa, né? Então, vamos ficar com a pessoa misteriosa, né? Então, vamos continuar aqui a questão, ó. Ele saiu de Cacoal, né, gente? Rumo a Presidente Médici, a 70 quilômetros de distância, ok? Sabe-se que a 35 quilômetros de Cacoal fica a entrada para o Rolim de Moura, que é a RO, né, gente? 479, é a 479. Então, tá aí, olha só. A imagem à esquerda consta a pessoa procurando, né, gente? Ó, saiu de Presidente Médici, eu quero ir para Cacoal, tá certo? Ó, como eu falei para vocês, as opções lá em cima, tá vendo? Eu tenho as opções aqui em cima, ó. Melhor trajeto, de carro 57 minutos, de moto 59, de ônibus 1h51, a pé é doído, né, gente? 14 horas a pé, já pensou? E de bike 4h18, se a pessoa for atleta, né, gente? Então tá aí, ok? Então aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou conseguir manter uma velocidade constante durante todo esse trecho? Respondam para mim. Não, né? Justamente porque eu posso parar, eu posso ir no posto de gasolina, né? Justamente porque vai ter buracos e vai ter radares, né? E etc, ok? Bom, vamos aqui ver o que a gente pode calcular. A primeira parte da viagem de Cacoal até a RO 479, que é a entrada lá de Rolim de Moura, né? Foi realizada a uma velocidade constante de 30 metros por segundo, beleza? E o restante da viagem até Presidente Médici a 20 metros por segundo. Qual é a velocidade média em toda a viagem, pessoal? Lembra que nós estávamos calculando, né? Nós estávamos conversando. Eu já quero calcular, olha a outra, né? Já quero calcular. Pessoal, lembra que nós estávamos falando o quê? A média das velocidades. Quando eu tenho, né? Vem aqui comigo, ó. Pessoal, lembra que a gente estava falando? Cuidado com a pegadinha. O que você fica tendencioso, né? Eu estou com tendência. O que você fica tendencioso a fazer? Bom, se eu fiz com 30 no primeiro trecho, eu faço com 20 no segundo, eu quero saber a média. Eu vou fazer a média aritmética. Eu vou pegar 30, eu vou pegar 20, aí vai dar 50, eu vou dividir por 2, porque são duas velocidades. Pronto, achei, 25. Não, gente, ó minha cara, murchou aqui. Não faça isso, tá? Lembra que a gente falou? Não é a média aritmética. A velocidade média sempre vai ser o quê? O espaço total dividido pelo tempo total. Vamos lá calcular no quadro, então? Vamos lá, pessoal, para o quadro calcular. Aí, ó, aqui é possível cometer o erro, como eu falei para vocês, de calcular a média aqui ao invés da velocidade. Não faça isso aqui, ó. Está o quê? Errado, tá, pessoal? Pode até ter uma alternativa lá, né? Tu tá fazendo a prova, pode até ter uma alternativa que vai dar 25. Não marque, tá bom, gente? Eu vou ensinar agora a forma correta de se fazer, ok? Então, let's go! Como eu falei para vocês, é necessário, jovens, a gente calcular o tempo de cada percurso para ter o tempo total da viagem, certo? Para percorrer aquela distância que foi dada lá no nosso enunciado, né? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o tempo total? Eu preciso do tempo no primeiro trecho, correto? E eu preciso o quê?
do tempo no segundo trecho. Belezinha? Fechado? Eu sei lá que nós vimos no nosso enunciado que sabe-se que a nossa distância, né, é 35 quilômetros de Cacoal, certo? Na entrada de Rolim de Moura lá. Então, vamos lá. Calcular esse tempo total aí. Conhecendo o tempo total, a gente pode calcular a velocidade média usando a distância total da viagem, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Eu quero saber, tá lá, certo? Eu saí de Cacoal, eu quero ir para Presidente Médici, certo? Então, eu vou pegar aqui uma canetinha. Deixa eu escolher uma cor. Que cor eu vou escolher? Vou escolher esse verdinho bem aqui. Pronto, ó. Eu saí de Cacoal e eu quero ir aqui, ó, para Presidente Médici, certo? Vou colocar assim, ok? Belezinha? A 70 quilômetros de distância, né? Então, tá aqui a 70 quilômetros de distância, ok? A distância, pessoal, a 35 quilômetros, a gente falou que fica o quê? A entrada para Rolim de Moura. Então, bem na metade aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Rolim de Moura. A gente tem aqui essa entrada, eu vou colocar bem aqui em cima, 35 km, certo? Então, aqui eu tenho 70, aqui a entrada por Rolim de Moura, 35, certo? Aí, o que aconteceu aqui? No primeiro trecho, eu fiz com a velocidade, vou colocar aqui então, ó, trecho 1, eu fiz a 30 metros por segundo. Trecho 2, 20 metros por segundo, ok? Logo, eu posso falar o quê, pessoal? Que a minha velocidade média, vou colocar deixa eu pegar aqui uma borrachinha, apaga aqui, cadê? Minha caneta tá aqui. Então, eu posso falar que a minha velocidade, V de velocidade, M de média, é a distância total dividido, jovens, pelo tempo total. Quem é a distância total? É a distância do primeiro trecho mais a do segundo trecho. O tempo total é o tempo gasto para percorrer o primeiro trecho mais o tempo gasto para percorrer o segundo trecho. Vocês estão vendo a diferença? Isso não é uma média aritmética. Eu estou trabalhando realmente com os dados da questão, ok? Lembrando, pessoal, que eu estou usando aqui, ó, 35 quilômetros, né? Aqui da entrada de Rolim de Moura. E a minha velocidade está em metros por segundo. Se a minha velocidade está em metros por segundo, ó, metros por segundo, metros é de distância, tempo é de segundos, não é isso? E a minha distância que está colocada aqui está em quilômetros. Eu posso calcular assim? Não, eu tenho que lembrar que 1 km, que é 1 quilômetro, tem 1000 metros. Logo, 35 km tem 35 mil metros. Ah, beleza. Agora sim eu vou conseguir calcular o tempo porque eu já transformei essa distância. Fechado? Então vamos lá. Tempo 1 é a velocidade 1, a distância 1 e o tempo 1, certo? Logo, olha só, como esse cara aqui está no denominador, ele passa o quê? Multiplicando, e esse cara passa o quê? Dividindo. A gente fala que quando algo está no denominador, ele sempre vai ser o inverso de quem está antes da igualdade. É por isso que eu posso trocar, porque um é o inverso do outro. Fechadinho? Então, vamos lá calcular. Eu sei que o primeiro trecho é o quê? Até a entrada de Rolim de Moura, certo? Que eu percorri com quanto? Com 30 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, 35 mil metros, certo? Dividido pelo primeiro trecho que eu fiz com a velocidade de 30 metros por segundo, tá certo? Eu vou simplificar esse metro aqui, né, gente? Vou simplificar, passei aqui a régua, eu fico com 1166,67 segundos para o primeiro trecho. Vamos calcular o segundo. Velocidade 2 é igual a distância 2 dividido pelo tempo 2, tá certo? Lembrando que denominador, antes da igualdade, um é o inverso do outro, então nós vamos trocar, beleza?
Vamos lá. Se a distância total é quanto lá, a gente viu que é 70 quilômetros. Eu fiz 35 no primeiro. Quanto é que sobrou para o segundo? Ah, professora, tá fácil, sobrou a metade. Exatamente, tá? Mas a metade eu fiz com uma velocidade menor, né? A pessoa estava mais calma, né, gente? Então, fez aí com 20 metros por segundo. Então, eu tenho 35 mil quilômetros, que foi o que sobrou, dividido para 20 metros por segundo. Simplifica-se o M, eu tenho um tempo de 1.750 segundos. Agora, eu consigo achar o tempo total? Consigo. É só somar o primeiro, mais o segundo aqui. Olha só. Somou aí, tal, pererê, pá. Eu vou ter quanto? 2.916 segundos, né? Ou 0,67 segundos. Agora sim, jovens, é que eu vou calcular a velocidade média, que é o quê? A distância total, que a gente sabe que é 35 mil mais 35 mil, que dá 70 mil, que são os nossos 70 quilômetros que foram dados no enunciado, e eu vou dividir pelo tempo que eu acabei de calcular, que é o tempo total. Tá vendo que isso aqui é bem diferente do que calcular a média, somente a média aritmética? Porque, como eu falei para vocês, a velocidade média de qualquer veículo sempre vai ser a distância total percorrida dividido pelo tempo total em que eu estou fazendo isso, independente se na minha questão ele dá mais de uma velocidade ou não. Se ele der, que é o nosso caso aqui, a gente tem que calcular o tempo para cada velocidade que ele coloca no texto. Fechado? Então vamos lá, ó. 70 mil metros dividido para 2.916,67 segundos. Isso vai dar uma média de 23,99 metros por segundo. Eu posso arredondar, né, gente? Lembrando que o 9 ele está mais perto de quem? Do 10. Então, eu coloco um 0 aqui, do 10, né? E coloco 1 em cima do número anterior, que é 3, fica 4. Então, pela aproximação, eu fico com 24 metros por segundo. Fechou? Legal, né? Bom, vimos a questão da distância. Lembra que nós trabalhamos lá na aula 6, falamos um pouquinho do gráfico da distância percorrida? Bom, pessoal, lembrando aqui, ó, o que eu falei para vocês? A distância, ela é a velocidade por quem? Ela é a velocidade pelo tempo, não é verdade? Se a distância é a velocidade pelo tempo, a gente pode ver o quê? Que o tempo é a variável. Como assim, professora, variável? É aquilo que está sempre em constante mudança. Uma vez que no movimento uniforme a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda, o que muda é somente o tempo. E se eu substituir o tempo aqui, eu vou sempre achar uma nova distância. Pessoal, olhando para esse T, olhem bem para ele. Bonitinho, né? Bacana. Qual é o número que está elevado a esse T, pessoal? Qual é o número? Qual é o expoente? Professora, não tem. Olhem bem, pessoal, qual é o expoente? Ah, quando não tem, vale 1. Esse 1 me diz que é o quê? Primeiro grau. É por isso que a distância é uma função aqui de primeiro grau. E lembra o que a gente trabalhou lá? É uma reta inclinada. Para cima, a velocidade é achada como positiva e para baixo, a velocidade é achada como negativo, certo? E a área do gráfico, a gente consegue achar justamente a distância, beleza? Entretanto, pessoal, se o movimento for variado, a gente vai estudar isso mais à frente, se o movimento aí for variado, tá? É um pouquinho diferente, ok? A gente não pode aí, tá, usar essa relação aqui, ok? Quando é que eu uso essa relação? Somente para a velocidade constante, aí você vai usar essa relação. Quando eu uso movimentos variados, eu não posso mais usar um gráfico de primeiro grau, tá? Eu tenho que usar outro gráfico, belezinha? Ó, a gente vai pegar uns exemplos. Vamos ver aqui. Pessoal, bora aqui comigo, segue alguns exemplos, tá?
Ó, vou pegar alguns gráficos aqui de velocidade para vocês, ok? Ó, próxima página. Lembrando, movimento uniforme, velocidade constante, distância varia com o tempo, porque como já dizia o música, o tempo não para, certo? Função de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta inclinada, o gráfico da distância do tempo vai ser uma reta o quê? Inclinada para cima, quando a distância aumenta com o passar do tempo, ou inclinado para baixo, quando a distância diminui com o passar do tempo, beleza? Já no movimento uniforme, como a gente está conversando, a velocidade ela é o quê? Constante. E se indica constante aquilo que não muda. É por isso que é uma reta paralela. É a mesma coisa, ó. Imagine, se você pega um aparelho para ver os seus batimentos cardíacos, eles vão ficar assim. Porque está mudando, né, pessoal? Se você retira o aparelho, vai aparecer o que na telinha? Algo constante, aquilo que não tem variação. Movimento uniforme, velocidade média não tem variação. É por isso que o gráfico, ó, é desse jeito aqui, tá vendo? Ó, é constante. A gente até falou isso daqui, ó. Se eu pegar essa velocidade e multiplicar por esse tempo, o que vai acontecer? Velocidade vezes tempo é distância. É por isso que se eu pegar a base e a altura, como a gente falou lá na aula 6 também, isso aqui é dada pela distância, que é a área do gráfico, beleza? Agora, quando eu pego um gráfico desse tipo aqui, tá vendo? Ó, nessa parte aqui é constante e aqui, opa, inclinou. Inclinou. O que aconteceu? Ele tá com movimento uniforme nessa parte inclinada. Nessa parte aqui inclinada, olha só, tá vendo? Ó, não é mais movimento uniforme. Nessa parte constante é movimento uniforme. Lembrando, isso aqui é velocidade. Aqui não é mais movimento uniforme. Tá certo, pessoal? Entendido isso? Ok? Beleza? E aqui, ó, outro gráfico, vou colocar para vocês. Como é que a gente identifica onde o movimento é uniforme? Quando o gráfico está assim, que é nesse trecho bem daqui, ó. Quando ele está inclinado assim ou assim, não é mais movimento uniforme, é movimento uniformemente variado, que a gente vai estudar lá na frente. Mais uma curiosidade, tá? Nesse tipo de gráfico que ele está todo misturado, você pode calcular a área. Toda vez que você calcular a área, nesses gráficos aqui, pessoal, é só você pegar a área que você vai ter a distância total percorrida. Para calcular a velocidade média fica mais fácil, porque se eu faço a área, eu vou achar toda a distância total percorrida. Se eu dividir pelo tempo em que eu faço isso, pronto, eu tenho a velocidade média do gráfico todo, tá certo? Mas eu posso calcular a distância por figura, tá? Ó, aqui dá uma, aqui se eu quiser calcular separado eu tenho essa, e aqui eu posso calcular tudo junto, né? Que é um trapézio que tem dois lados. Se eu calcular, eu tenho toda a distância total percorrida, beleza? Então, vamos lá. Movimento uniforme é só quando a velocidade está assim, certo? Distância do gráfico é só fazer área, beleza? Fechado? Ó, vou colocar um exemplozinho aqui, ó. Bom, eu tenho, pessoal, um automóvel em frente a um semáforo. Logo que a luz verde acende, arranca com velocidade variando aí de acordo com o gráfico. Depois de decorridos 10 segundos, qual é a distância que o carro percorreu? Vamos fazer lá no quadro? Vamos lá, pessoal. Que gráfico é esse? Velocidade. Por quem? Por tempo, tá? Eu já identifiquei que o gráfico é de velocidade e tempo, tá? Aqui, ó, velocidade. Qual é a unidade? Metros por segundo. E o tempo, qual é a unidade? Segundos. O que ele pediu? Ele pediu a distância. Aí você vai lembrar o seguinte, distância é velocidade vezes tempo. Ou seja, é a altura do gráfico vezes a sua base. E base vezes altura é justamente o quê? A área do gráfico. Aí vai entrar naquilo que eu falei para vocês, certo? Toda vez que eu calculo a área de um gráfico de velocidade e tempo, eu tenho justamente a distância, que é a velocidade, vezes o tempo, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, a distância percorrida é dada pela área do gráfico. Olha só, vamos pegar a reta e vamos pintar abaixo da reta. Pronto, eu tenho a área. O que parece isso? Um triângulo retângulo, né, pessoal? Que nada mais é do que você pegar um retângulo e cortar na metade, né? Que é a diagonal, tá?
Lembrando que um retângulo é base vezes altura. Como é um triângulo retângulo, é a metade de um retângulo. É por isso que eu vou dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2. Eu vou ter aqui 20 de velocidade, 10 de tempo, ó. Tempo aqui vezes distância, vezes velocidade, né, gente? Ou velocidade vezes tempo, não é isso? Ok? Deixa eu apagar aqui, pronto. Vou aqui multiplicar, vou dividir 200 por 2 e vou achar uma área de 100. Lembrando que isso aqui é o quê? A distância, né? Então, a distância percorrida é o quê? 100 metros, tá certo? Então, durante 10 segundos, ele fez aí a distância de 100 metros, fechado? Ou seja, vamos lá pela lição. Toda vez que eu pegar um gráfico de velocidade em função do tempo, se eu achar a figura, é só fazer a área que eu vou ter a distância. Beleza? Ok? Continuando, pessoal. Determinação gráfica da velocidade média. Qual vai ser o gráfico? Uma reta constante, uma reta paralela, tá certo? Ó, essa tabelinha que tá aqui caracteriza o movimento de um automóvel onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes. Então, tá lá, zerei o cronômetro, 0 segundo, vou começar a marcar do 0, né? Essa distância aí. Aí, olha só, foi de 3 em 3, né, gente? Vocês estão percebendo, ó, de 0 a 3, 3. De 3 a 6, 3. De 6 a 9, 3. E de 9 a 12, 3 segundos. Então, aqui eu estou contando de 3 em 3 segundos, certo? Eu estava na posição de 0, marquei 60, marquei 120, marquei 180 e marquei 240. Isso foi de quanto? De 60 em 60, ou seja, a cada 3 segundos eu percorri 60 metros. Qual é a minha velocidade média? Ah, professora, essa tá fácil. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo, tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, 60 e dividir para 3, eu vou ter quanto? 20 de média, jovens. Que é uma velocidade que é o quê? Constante. É por isso que o gráfico vai ser uma reta. Beleza? Ok? Belezinha? Bom, olha aí o gráfico como é que ficou, ó. Opa, esse aqui é o gráfico da aceleração. Aí, gráfico da velocidade, tá? Pessoal, tá vendo onde está esse gráfico aqui da aceleração? Ué, professora, mas que gráfico é esse? Velocidade média, gente. Velocidade média não possui aceleração, belezinha? Então, na velocidade média, que é uma velocidade constante, a aceleração é quanto? 0, tá? A nível aí de curiosidade. Beleza? Fechado? Ou seja, quando o movimento é uniforme, eu não tenho aceleração, tá? E o gráfico da velocidade está aqui. A gente achou quanto a velocidade lá? Foi 20. Então, está aqui 20. Durante todo o movimento, tá aí, ó, ela é constante. E quando o movimento é uniforme, o gráfico é o quê? Uma reta paralela. Fechadinho, beleza? Ok? E aqui, quando o movimento é uniforme, o gráfico da posição, como eu falei para vocês, ó, só para a gente recapitular, é uma reta inclinada onde eu ligo vários pontos, ó, 0 e 0, 13 e 60, 6 e 120, olha lá que bonitinho, ó, ok? Se eu ligar esses pontinhos aí com uma reta, pronto, pessoal, é uma reta inclinada, tá? Ó, vamos ver um exemplozinho aqui. O movimento de um automóvel ocorre aí sobre o eixo X, de acordo com o gráfico ao lado, ou seja, a distância em metros e tempo em segundos. Pessoal, qual é a distância percorrida entre 0 e 1? Entre 0 e 1 aqui, ó. Qual é a distância percorrida entre 1 e 2? E qual é a velocidade média? Bom, a média eu já sei, então vamos lá, ó. Gráfico aí de 0 a 1, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, pessoal, entre 0 e 1. Então, essa posição vai ser quanto? Ó, vamos lá, pintar de verde aqui, ó. Tá aqui a posição, 30 metros. Então, é só isso, professor, gente, é posição, tempo. Então, em um segundo aqui, ó, ele saiu do 0 e foi até quanto?
30 metros. Fechado? E no 0, a posição é quanto? 0. Então, 30 menos 0 dá o 30 que eu falei para vocês. Fechou? Só isso aqui, 30. Vamos ver o outro. Entre 1 e 2. Vamos lá, entre 1 e 2 eu quero daqui até aqui. Beleza? Eu vou ter o quê? Aqui, ó, entre 1 e 2. Em 2 segundos, a posição, vamos marcar de laranja aqui, ó. É quanto a posição? 40. Em 1, a posição é quanto? Em 1, vamos marcar de laranja aqui. É 30. Ou seja, entre 1 e 2, vale quanto? 10 metros. Tá aqui, ó. 10 metros aqui e aqui 30 metros. Pronto, pessoal. Eu já tenho as posições, certo? Agora eu vou calcular aqui a velocidade média, tá certo? Que é o quê? Distância total percorrida, certo? E em A e em B, dividido o quê? Pelo tempo gasto para fazer isso, né? Então, 30 metros do primeiro trecho, 10 metros do segundo trecho, eu vou ter quanto? 40 metros, certo? Ah, e a velocidade média, então, vai ser o quê? Vamos lá. Então, a velocidade média vai ser o 40, de 1 a 2, de 1 a 0 e de 1 a 2 é 2 segundos, não é verdade? Então, simplesmente, eu vou ter 20 metros por segundo lá do meu gráfico. Belezinha, pessoal? Fechado? Vem aqui comigo, olha só. Viram como a velocidade, ela não é dada aí somente pela média aritmética, certo? Pessoal, olha só, tem atividade interativa, não tem? Quando vocês forem fazer atividade interativa, tomem cuidado, tá bom, com os materiais. Quando você for nivelar as mangueirazinhas, coloquem elas no mesmo nível, tá bom? Uma vai com água, a outra vai com óleo. Tentem pegar objetos que sejam mais ou menos parecidos. Podem ser 2 esferinhas, tá? Podem ser outros 2 objetos um pouquinho mais pesados, mas que sejam o quê? Parecidos, tá bom? Quando você jogar, meça a mangueira, tá? Meça a mangueira bonitinho, tá bom? Marque o tempo, ok? Marque o tempo. Aí você vai ver quem vai chegar primeiro. O objeto que está na água ou o objeto que está no óleo? Façam, tá bom? Filmem, tira foto, ok? Compartilha com o pessoal da sala e depois manda pra gente, tá bom? Até mais, pessoal!